O Livro dos Espíritos, parte 2, do mundo espírita ao mundo dos espíritos. Estamos estudando o capítulo 2 da encarnação dos espíritos. Materialismo, questão 148. Não é de lastimar que o materialismo seja uma consequência de estudos que deveriam, contrariamente, mostrar ao homem a superioridade da inteligência que governa o mundo? Deve-se daí concluir que são perigosos? Resposta: não é exato que o materialismo seja uma consequência desses estudos. O homem é que deles tira uma consequência falsa, pela razão de lhe ser dada abusar de tudo, mesmo das melhores coisas. Acresce que o nada os amedronta mais do que eles quereriam que parecesse, e os espíritos fortes, quase sempre, são antes fanfarrões do que bravos. Na sua maioria, só são materialistas porque não têm com que encher o vazio do abismo que diante deles se abre. Mostrar-lhes uma âncora da salvação e a ela se agarrarão pressurosamente. Nota de Allan Kardec. Por uma aberração da inteligência, pessoas há que só veem nos seres orgânicos a ação da matéria e a esta atribuem todos os nossos atos. No corpo humano, apenas veem a máquina elétrica. Somente pelo funcionamento dos órgãos estudaram o mecanismo da vida, cuja repetida extinção observaram por efeito da ruptura de um fio e nada mais enxergaram além desse fio. Procuraram saber se alguma coisa restava e, como nada acharam senão matéria que se tornara inerte, como não viram a alma escapar-se, como não a puderam apanhar, concluíram que tudo se continha nas propriedades da matéria e que, portanto, à morte se seguia a aniquilação do pensamento. Triste consequência, se fora real, porque então o bem e o mal nada significariam. O homem teria razão para só pensar em si e para colocar acima de tudo a satisfação de seus apetites materiais. Quebrados estariam os laços sociais e as mais santas afeições se romperiam para sempre. Felizmente, longe estão de ser gerais semelhantes ideias, que se podem mesmo ter por muito circunscritas, constituindo apenas opiniões individuais, pois que em parte alguma ainda formaram doutrina. Uma sociedade que se fundasse sobre tais bases traria em si o germe de sua dissolução e seus membros se entredevorariam como animais ferozes. O homem tem instintivamente a convicção de que nem tudo se lhe acaba com a vida. O nada lhe infunde horror. É em vão que se obstina contra a ideia da vida futura. Ao soar o momento supremo, poucos são os que não inquirem do que vai ser deles, porque a ideia de deixar a vida para sempre algo oferece de pungente. Quem de fato poderia encarar com indiferença uma separação absoluta, eterna, de tudo que foi objeto de seu amor? Quem poderia ver, sem terror, abrir-se diante de si o imensurável abismo do nada, onde se sepultassem para sempre todas as suas faculdades, todas as suas esperanças, e dizer a si mesmo: pois que, depois de mim, nada mais senão o vácuo, tudo definitivamente acabado. Mais alguns dias e a minha lembrança se terá acabado. Mais alguns dias e a minha lembrança se terá apagado da memória dos que me sobreviverem. Nenhum vestígio dentre em pouco restará da minha passagem pela terra.
Até mesmo o bem que fiz será esquecido pelos ingratos a quem beneficiei. E nada para compensar tudo isso, nenhuma outra perspectiva além da do meu corpo roído pelos vermes. Não tem esse quadro alguma coisa de horrível, de glacial? A religião ensina que não pode ser assim, e a razão não o confirma. Mas uma existência futura, vaga e indefinida, não apresenta o que satisfaça ao nosso desejo do positivo. Essa, em muitos, a origem da dúvida. Possuímos alma, está bem, mas que é a nossa alma? Tem forma, uma aparência qualquer? É um ser limitado ou indefinido? Dizem alguns que é um sopro de Deus, outros uma centelha, outros uma parcela do grande todo, o princípio da vida e da inteligência. Que é, porém, o que de tudo isso ficamos sabendo? Que nos importa ter uma alma, se extinguindo-se a vida, ela desaparece na imensidade como as gotas d'água no oceano? A perda da nossa individualidade não equivale para nós a um nada? Disse também que a alma é imaterial. Ora, uma coisa imaterial carece de proporções determinadas. Desde então, nada é para nós. A religião ainda nos ensina que seremos felizes ou desgraçados conforme ao bem ou ao mal que houvermos feito. Que venha a ser, porém, essa felicidade que nos aguarda no seio de Deus? Será uma beatitude, uma contemplação eterna, sem outra ocupação mais do que entoar louvores ao Criador? As chamas do inferno serão uma realidade ou um símbolo? A própria Igreja lhes dá essa última significação. Mas então, que são aqueles sofrimentos? Onde esse lugar do suplício? Numa palavra, que é o que se faz, que é o que se vê nesse outro mundo que a todos nos espera? Dizem que ninguém jamais voltou de lá para nos dar informações. É erro dizê-lo, e a missão do Espiritismo consiste precisamente em nos esclarecer acerca desse futuro, em fazer com que, até certo ponto, o toquemos com o dedo e o penetremos com o olhar, não mais pelo raciocínio somente, porém pelos fatos. Graças às comunicações espíritas, não se trata mais de uma simples presunção, de uma probabilidade sobre a qual cada um conjecture à vontade, que os poetas embelezem com suas ficções ou cumulem de enganosas imagens alegóricas. É a realidade que nos aparece, pois que são os próprios seres de além-túmulo que nos vêm descrever a situação em que se acham, relatar o que fazem, facultando-nos assistir, por assim dizer, a todas as peripécias da nova vida que lá vivem, e mostrando-nos por esse meio a sorte inevitável que nos está reservada de acordo com os nossos méritos e deméritos. Haverá nisso alguma coisa de antirreligioso? Muito ao contrário, porquanto os incrédulos encontram aí a fé e os tíbios a renovação do fervor e da confiança. O Espiritismo é, pois, o mais potente auxiliar da religião. Se ele aí está, é porque Deus o permite, e o permite para que as nossas vacilantes esperanças se revigorem e para que sejamos reconduzidos à senda do bem pela perspectiva do futuro. Comentário do Espírito Miramês para essa questão 148. O estudo e o progresso. O estudo sério não leva o homem ao materialismo. Pelo contrário,
Quem pesquisa com sinceridade a vida encontra a verdade. E para provar o que mencionamos, podemos constatar, nos bastidores da história universal, maior quantidade de sábios espiritualistas do que o contrário. O homem de inteligência, frio no que toca ao espírito, às vezes teme a pesquisa ou lhe fala o mais alto orgulho e a vaidade. Não pode aceitar que alguém invisível esteja lhe inspirando a fazer algo de especial no que se refere à humanidade. Não sabe ele que ninguém descobre nada. Tudo já se encontra às vistas de todos. Tudo já se encontra feito por Deus na programação universal da vida. Somos apenas instrumentos da sua bondade, e muitas descobertas feitas no mesmo instante em vários pontos do globo por homens diferentes provam esta afirmativa. As verdades estão disseminadas como que escritas nos fluidos cósmicos oriundos de Deus. O nosso progresso é filho do estudo permanente. Assim, Deus nos fez e nos ajuda a compreender suas leis espirituais e eternas. Os homens que estudam e continuam a negar as suas procedências desvalorizam a si mesmos, mas nem por isso deixam de ser eternos na eternidade do Criador. O tempo falar-lhes-á mais alto, e com a cooperação desse tempo haverão de sentir e agradecer o despertamento para a vida imortal. Futuramente serão os mais sinceros propagadores desta verdade absoluta da existência de Deus e da continuação da vida. No que tange à reencarnação, é o mesmo homem negando porque, sendo sábio do mundo e da nobreza reconhecida pela terra, não deseja voltar a ela como um desconhecido. Quer, mesmo sendo sábio, repetir o ato da criança quando faz um mal feito, esconder-se atrás da porta para não ser visto pelos pais. Ficará preso pelas suas próprias ideias, até descobrir a verdade que o libertará da ignorância que o iludiu por tanto tempo. É certo que o homem sem instrução pode possuir mais fé que o douto, por lhe faltar mais conhecimento e viver mais pela credibilidade. A razão é, pois, uma transição perigosa em cada criatura, que ele quase sempre usa para o negativismo até a maturidade, quando começa a surgir a intuição divina, fundindo na consciência a certeza da luz e a confiança nos poderes superiores. A razão é falha quando aparece o espírito investido em modalidades diferentes do que é a matéria. É a mesma matéria quintessenciada sob as bênçãos de Deus. É o progresso da alma, senão o despertamento, ascendendo para a luz maior. É Deus em nós e nós em Deus, sentindo e respirando a glória da vida. Quem já despertou para a existência da alma, confirmada pela fé, não pode ser atingido pelas influências do materialismo e deixa Deus confirmar-se em seu coração pela presença do Cristo e vive com a consciência inundada de alegria e o coração irradiando amor.